Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro. As amigas que se conheceram no circo, hoje vivem na corda bamba da maternidade. E no episódio de hoje nós falaremos como as telas impactam nas nossas crianças e também em nós adultos. E como nós podemos encontrar um equilíbrio saudável nesse uso. Então fiquem com a gente até o final para saber tudo o que está por vir. E também já aproveita, curte esse vídeo aí, que isso daí ajuda a gente a entregar esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Bora lá! Exausta. Cansada pra caramba. Férias escolares, eu não aguento mais. Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele. Ai, Vai. Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2 filhos, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1 filho, o Leozinho. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Ela é mamãe do Francisco, psicóloga clínica há 13 anos, formada pela Unesp com aprimoramento e especialização em psicologia hospitalar pelo HC da USP, Amanda Porto Destro Ruiz. Seja bem-vinda, Amanda! Que gostoso estar aqui, gente. Obrigada, viu? Obrigada a você por aceitar nosso convite. Estamos honradas com a sua presença, porque você é uma pessoa maravilhosa, você sabe. Massa, suspeita. Obrigada. Ó, Amanda, vamos lá, vamos começar. Pra gente começar aqui, queria que você passasse um pouco como que começou esse interesse em estudar sobre as telas, né? Com esse olhar de mãe agora, né? E psicóloga. Nossa, gente, isso aí é curioso, assim. Porque eu não era mãe ainda, já era psicóloga, né? E eu tava num congresso de medicina e espiritualidade em Botucatu. Tinha todo ano na Unesp. Então, assim, eu sei que foi antes da pandemia, porque a hora que deu a pandemia não teve mais, né? Até agora não voltou, gostaria que voltasse. E num congresso desse, eu assisti uma palestra em que a palestrante contou assim, gente, eu fiquei chocada, porque ela trouxe uma comparação, né, ela é uma neuropediatra, né, ela trouxe uma comparação das telas a um efeito, causando um efeito de droga nas crianças. Então, assim, toda a questão da dependência e da abstinência também, entende? Nossa, aquilo me chocou. E aí, tava eu, na época, né, meu atual marido era meu namorado, a gente estava junto. Então isso já ficou pra gente. Nossa, quando a gente tiver filhos, nós não vamos pôr na tela, né? E aí, então, quando a gravidez aconteceu, foi uma conversa que a gente teve até com os avós, desde sempre, assim, era uma meta. Sim. Tinha que ser assim, né? E aí, a ideia de trazer isso pro podcast, eu vou falar bem a verdade, o que rolou. Fala que a gente quer saber. Foi numa troca que eu tive com a Má, assim. E aí eu falei, porque a gente tava falando de tela e tal, e ela falou, eu falei, mas isso aí é isso, e eu tô transtornada por causa daquilo, porque eu vi que meu filho tava na tela, assim, e tal. E aí ela falou, mas Amanda, é normal, né, assim, acho que não é legal, mas é o que a gente vive. E aí eu trouxe isso pra Má, que eu tinha assistido, né, tinha visto no congresso. E ela falou, nossa, Amanda, não, mas isso não é óbvio. Você precisa falar disso, as pessoas precisam saber disso. Nem existia podcast, né, Má? E a gente... E ficou assim, não, vamos levar essa palestra, vamos pensar nessa palestra pra escola, né? Porque nossos filhos estão na mesma escola e tal. E aí eu falei, caramba, mano, não sabia que isso era... O que ela quis dizer assim, né, não é óbvio, foi porque eu falei pra ela assim, Amanda, isso tudo que você tá me falando não é tão óbvio quanto parece pra você. As pessoas não entendem dessa forma, né? E aí que ela falou assim, poxa, né? O que às vezes é óbvio pra gente, Sim, porque a gente tem a informação, a pessoa agora eu já tô ficando mais curiosa ainda por esse bate-papo, eu quero saber tudo. Só que aí o que acontece, gente, do 0 telas, né? Ah, tá, é 0 tela. E aí o que eu entendia, inclusive como psicóloga desse 0 tela, era 0 desenho. Enfim, aí eu quero compartilhar o que aconteceu com o meu filho, né? Porque assim, tá bom, Amanda, e aí? O filho nasceu, você conseguiu, né? Como foi? Como foi isso?
Então, a proposta era, então é isso, meu filho não conhece, assim, personagem. Mickey, ele sabe porque ganhou um ursinho de pelúcia, que chama Mickey, mas, assim, nunca assistiu desenho, Patrulha Canina, não conhece nada disso. Aí, só que o que aconteceu? Ele ficava muito, assim, na casa do meu sogro e da minha sogra, né? E meu sogro, depois que ele aposentou, o hobby dele é mexer com marcenaria. Então o Francisco estava sempre lá, no meio dele cortando e passando a máquina e tal, não sei o quê. E às vezes o meu sogro via algum vídeo de marcenaria para algum tutorial, exato, para entender que melhor, ideias e tal. E o Francisco acompanhava isso. Com isso, ele passou a querer assistir. Aí ele falava, mamãe, quero ver isso. E a gente não achava que havia um problema nisso. E aí, assim... Que o problema estaria só em assistir desenho. Exatamente, essa era a minha sensação. Por isso que eu, assim, nossa, acho que é legal falar até disso, assim, porque eu, psicóloga, com toda a informação, ainda não tinha sacado essa, assim, o que significava esse 0. E aí era interessante, porque aí, assim, o Francisco olhando, assim, a tela, ele falava assim, olha, mamãe, isso aí é uma tupia. Eu falava, nossa, eu aprendendo o que é tupia com ele, né? Que passa, assim, na borda da mesa pra ficar aquele detalhe, enfim. E ele contava tudo isso. E eu achava até que, então, tá vendo? Que bonitinho, tá aprendendo. Exato, e assim, é algo do real, alguém fazendo uma mesa, de fato. Então, assim, não é uma ficção, né? Ok. Quando eu me assustei? Quando meu filho um dia, né, na frente de casa tinha um terreno, tava um trator lá terraplanando e ele ama todo esse universo, né, óbvio. E aí eu chamei ele pra ver. Falei, filho, vamos lá ver o trator, tal. Ele foi, ficou lá um pouco. E era uma ocasião que ele estava assistindo em casa, que é manhãzinha, assim, né? E ele tinha o costume de falar assim, mamãe, só 7 minutos. Porque assim, eu sempre falava, mas só um pouquinho, hein, filho? Porque senão também era isso, queria emendar um vídeo de madeira no outro, né? Aí a gente foi lá, ele estava assistindo lá o trator trabalhar e de repente ele falou assim, não, mãe, quero voltar pra lá e quero assistir na televisão o trator. E eu falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Ele preferiu a TV que a vida real aqui acontecendo, com um trator na frente dele. E aí eu saquei, gente, o que tem por trás disso? É porque nos 7 minutos lá, que era permitido, tem toda a edição, todos os cortes, e ele consegue ver todo o processo, né? Madeira, muito agora prega, rápido. Faz isso e aquilo, né? Um terreno, e aí ele vê o negócio pronto. Não tem isso no dia a dia, você vai ter que acompanhar uma obra para você ver aquilo. Ter paciência para que as coisas aconteçam. Exatamente. Então, aí eu fiquei assim... 0, gente, 0 é 0. Desliga tudo. Desliga tudo. Aquele exatamente. Pequeno surto. Cancela a internet. Isso. Ele não vai ver mais. Ai, cara. Foi por aí. Mas, foi por aí. Gente, os insights, eles vêm, né? Às vezes a gente acha que a informação tá ali toda pronta, mas tem muito de interpretação também, né? Meu Deus, que loucura. Mas, agora que a gente entendeu, né, que o 0 tela é uma coisa e que a expectativa é outra, né? Gente, eu não sei, pra mim, assim, é um sonho ter sido 0 telas. Não deu pra ser. Não deu. Considerando que eu acho que pra 99% das pessoas que estão assistindo a gente também não dá pra ser 0 telas. A gente consegue trazer um pouco de informação, de repente, sobre o tempo de tela? Existe alguma pesquisa recente, alguma coisa nesse sentido de que fale, uma criança de tanto tempo pode ser exposta a algum tipo de conteúdo, de repente, que nem você trouxe, né? Era um vídeo real, não era um desenho. Isso. O que temos atualmente nesse sentido, nesse assunto? Aí a gente vai falar mesmo de política de redução de dano, né? Isso. Digamos assim. Entende? Porque assim, existe assim, as recomendações ainda existem. Na verdade, elas, até por conta dessa historinha aqui que eu contei, a gente já entendeu, né, que, sei lá, 5 anos atrás isso era suficiente, essa distribuição por faixa etária. A gente sabe hoje que não é. Mas a gente tem o norte. E o norte, gente, é curto também, não é muito, não. De 0 a 2 anos não muda nada. É 0. Sempre foi e continua sendo. Entre 2 e 5 é até 1 hora com supervisão. De 6 a 10 até 2 horas
com supervisão. E entre 11 e 18, porque tem essa, na Sociedade Brasileira de Pediatria tem essa distinção, até 3, considerando videogame. Uau. Então, realmente, assim, não é muito, né? Se a gente pensar, não é muito. O dia todo. Mas o que a gente tem que olhar, assim, para além dessas recomendações? Quanto tempo essa criança está na tela? Isso tirou ela do ar livre? Isso tirou ela da relação com o outro? Na sociedade que a gente está hoje, esse ano, já melhorou muito por causa da lei nacional em que não pode, né, celulares na escola. Isso a gente já teve um grande ganho, porque a gente garante um intervalo aí, um tempo legal em que as crianças e adolescentes não estão expostos, né? E aí são obrigados, digamos assim, a se socializar, a se entender, a interagir. Isso. Mas assim, é por isso que eu falo assim desse risco. Olha, gente, com pouquíssimo tempo de tela, assim, nessa experiência, até assim, acho que vocês podem contar, né? Desse pouquíssimo, de 7 minutos que eu brinco, né, que o Francisco fala, eu já vi ele viciado, eu já vi ele irritado quando tira, eu já vi ele pedindo, querendo voltar, preferindo essa vida virtual. E isso chama muita atenção, né? Sim. Então a gente vê que não é exatamente suficiente. Porém, de repente, uma interação que aconteça ao mesmo tempo, sabe? Assim, que nem, olha, é mesmo, filho, é a tupia. Nossa, você aprendeu isso com o vô. Junto, tá tirando, tá falando pra criança, ó, você tá aqui, você tá vendo isso daí, mas estamos aqui. Exatamente. Né? Aí, acho que a gente consegue... Pra não deixar ele focado só, igual zumbi ali, né? Só focado na frente da televisão. Totalmente passivo, né? Sim. Isso é um entretenimento, né? Ele não tá tendo nenhuma ação com aquilo. Ele tá só recebendo, né? É passivo. Certo. Ô Amanda, eu já ouvi assim de algumas amigas também que não têm rede de apoio, que usa as telas como rede de apoio. Sim. Como que a gente poderia assim medir, sabe, dosar alguma coisa? A tela, o uso da tela, junto com a vida ali cotidiana, né, acontecendo. Sim, eu diria isso, assim, a gente entender. Por exemplo, dentro das próprias indicações, né, sugestões da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam, olha, na hora do alimento, das refeições, sem tela, né? Então, assim, a gente vai tendo alguns momentos garantidos de socialização. Na escola, não tem mais. Antes de dormir, de 1 a 2 horas, sem tela. A gente vai ter uma higiene do sono agora. Então, um convite para um maior contato, uma leitura, né? Escolher os momentos, isso, né? Escolher os momentos, né? Em que momento? De repente, aquela hora que a mãe tá doida lá cozinhando. A hora que precisa mesmo como um recurso. Como uma babá, uma rede de apoio. Que nem eu ouvi em outro podcast, né, Débora, que você traz as crianças, às vezes, com você ali para cozinhar e tal. Isso é algo que eu faço também, assim. Você fala assim, nossa, Manu, como que você consegue? Eu consigo, eu boto ele em tudo, assim, tudo que eu faço, ele faz junto, assim. Eu vou pendurar uma roupa, ele tá lá com os prendedores me ajudando. Eu tô lá fazendo comida, ele tá lá cortando, comendo tomate, né? Picando tomate na salada e ele comendo antes. Exato. Mas não é sempre que isso é possível. Às vezes que a gente não quer. E né? Às vezes é um dia que a criança também já, né, acordou meio... Aí é aquele dia que você vai falar, assiste aqui um pouquinho, Chase está no caso, vai lá, meu amor, enquanto a mamãe corta essa saladinha pra gente almoçar. Sim. E às vezes, assim, né, aqueles papos sérios que a gente tem que ter com o marido, né? Aquela situação que você precisa contar alguma coisa e não dá pra estar... É importante, né, assim, a gente ter um meio de distração. É uma distração, né? É uma distração. Aí a gente precisa fazer isso só de uma maneira um tanto consciente, né? Certo. Não deixar a distração virar uma alienação. Qual é a recomendação daquela programação? Assim, é para que idade? Tá respeitando isso, né? Quanto tempo meu filho tá? Nossa, hoje não usou quase nada. Ou, é só agora, né? Só para eu finalizar isso aqui, conversar essa coisa difícil lá, combinar tal coisa. Tudo bem, né? A gente vai se entendendo. Não dá para ser hábito, gente, porque, na verdade, e é isso que a gente tem que se perguntar, essa tela tá vindo atender a necessidade de quem, né?
O que essa pergunta escancara? Escancara a carência da rede de apoio. Escancara o mundo individualista em que estamos e a tribo que a gente deixou de viver, né? Isso é muito triste. Sim. E a gente sabe que isso é a realidade de muitas mães. E não dá pra gente trazer aqui nenhuma história de culpabilização, não. Porque a gente sabe que tá todo mundo fazendo o seu melhor. E então, essas são as dicas que eu dou, assim, de... Como eu faço? Ponho na TV? Tá, põe na TV, mas você sabe o que ele tá assistindo. Você pode interagir dizendo até, assim, da lição que aprendeu, mesmo que seja com o desenho, né? Ficar atenta ao finalzinho, que vai chamar outro, Que vai entrar para você finalizar, falar, olha, é só um, né? Então, ou dois, né? Eles negociam, né? Sim, Eles negociam, sabemos. E aí tá ali pra desligar, né? Então, assim, não é uma coisa assim tão... Tá jogado ali, solitário, assistindo, né? Legal. Isso. Amanda, e o uso precoce das telas, né? Os especialistas estão bem preocupados com esse uso que começa muito cedo, né? Me diz uma coisa assim, o que isso influencia no desenvolvimento infantil? Principalmente nas áreas de socialização, né? Nas habilidades cognitivas. Explica um pouquinho pra gente sobre esse uso precoce. Mas essa pergunta ela é muito importante, gente, porque eu vejo assim na clínica o resultado de tudo isso, assim. O brincar é algo que é da natureza do humano, do mamífero, para evoluir. Então, se a gente tira isso, né? Porque a tela, ela é um entretenimento, ela não é brincar. O que a gente está tirando dessa criança? Aí eu tenho Gordon Neufeld, que é um psicólogo do desenvolvimento, ele fala que a gente não pode ensinar amadurecimento. E é por isso que é importante, dentre os itens que ele cita como as necessidades intrínsecas para esse amadurecimento, é o brincar. Então, assim, um deles e assim, o que é pior? A tela prejudica todos os outros, tá? Não é só o brincar. A gente está falando aqui, o primeiro item que ele fala é a conexão. E conexão não é assim, eu amo meu filho. Com todos os outros. Né? Ou, tipo, pais. Não, são os pais. Ah, tá. A gente está falando desse cuidado. E, inclusive, a gente vai falar sobre a importância disso, dos pais, nesse cuidado e evolução da criança. Quando a gente está falando dessa conexão, a gente está falando de pais atentos às necessidades da criança. Nossa, mas o que ela está querendo dizer? O que ela está precisando? O que significa esse choro? Por exemplo, pais atentos, eu vou dar um exemplo assim. Sei lá, as crianças estão brincando de sei lá o que em casa, chega a avó. Vamos brincando de videogame. Estão brincando de videogame, lá estão jogando videogame. Chega uma avó que dá um beijão num e no outro. Ela só passa a mão na cabeça assim e vai conversar. Aí, logo depois, essa mãe tá atenta, ela só observou. Ela vê essa criança dando um murro assim no videogame. Um adulto que não está exatamente atento a isso, ou a própria outra criança que está ali interagindo, vai xingar, vai chamar atenção, vai falar nomes horríveis, né? E às vezes o adulto fica essa pressão de você tem que castigar, porque isso não pode, né? O adulto que tem esse olhar carinhoso para a criança vai falar: eu vi, você ficou chateado, né? A avó veio, faltou um beijinho em você, né? Ela estava distraída, filho. Emocionei, porque é simples, né, gente? Às vezes mas muda são tudo. as entrelinhas. Exato, gente. E isso necessita do olhar atento de um cuidador. Isso é cuidar. Isso é conexão. Isso é conexão. Você olha e entende a necessidade. Ela não quis quebrar só porque, sei lá, perdeu. Não é isso. O que ela perdeu foi outra coisa. Foi o beijinho da avó. Entende? Então, é essa conexão, número 1. Número 2,
a segurança dessa criança em descansar em ser ela mesma. Gente, sabe assim, não importa. Nossos filhos, eles não são um pedacinho de madeira que a gente vai fazer uma escultura. Eles são plantas. E a gente precisa descobrir que planta é. Esse aqui talvez precise de mais sol, esse aqui de mais rega, esse aqui... Enfim, quem é essa joiazinha que veio para mim? Qual é a pedra preciosa? Qual cor ela tem? Como ela é? A gente poder descansar em sermos nós mesmos. Assim, gente, a gente vai falando... E eu sei que a gente pensa nas nossas crianças, mas a gente também pensa na gente, não pensa? Super, com certeza. Porque é isso que a gente está falando, de uma necessidade intrínseca humana, tá? Ai, muito lindo isso, esse olhar, né? Lindo, lindo. A terceira coisa é a possibilidade de ser vulnerável. Que é essa chance da criança expressar raiva, né? Tristeza, medo e não ser sufocada, sabe? Não pode. Exato. Exatamente Não isso. tem problema. Não, isso tá tudo bem. Não tem problema. Isso, mas tem, isso né? Não é nada. Chamar de nada, né? Isso não é Aquilo nada. que... Não Exato. precisa chorar por causa disso. Invalidar, Não né, o precisa chorar sentimento. por causa disso. Isso. Gente, isso aí interfere no que a gente chama de trauma com T minúsculo. Porque os traumas de T maiúsculo são esses que a gente sabe, né? É o abuso, é um acidente, é uma perda, né? A morte de alguém próximo. Isso é trauma com T maiúsculo. Os traumas com T minúsculo são esses traumas ocultos, né? Que a gente... É fácil a gente, às vezes, acessar algo que a gente sabe que aconteceu. Difícil é aquilo que não aconteceu. Por exemplo, você tá ali, a criança tá ali super triste, super mal... Você não vai se lembrar exatamente que ninguém chegou para perguntar. Mas isso ficou gravado no seu corpo. Que você não teve assistência. Porque às vezes a gente fala assim... ignora que passa. Tá. Deixa, não... E, finge que não tá vendo. Isso, que aí passa, ele para de chorar e... Já esquece. Já esquece. Isso. Entende? É um trauma com T minúsculo. Pode trazer um impacto bem grande, né? Porque a criança vai entendendo, então... que não tem espaço para a expressão desse sentimento. Por isso que eu falo da importância de poder ser vulnerável. Sim. Gente, aí vocês vão Super percebendo o quanto precisa de adultos conectados. Como que a tela cabe aí? No meio do caminho. E às vezes a própria tela acaba acolhendo essa criança de uma maneira errada, ensinando alguma coisa errada. Se você não está supervisionando o conteúdo e nem está conectado com a sua criança. Nossa, importantíssimo. Nossa. É chocante, né? É mesmo. E pegando esse gancho de prejuízos, né? O uso excessivo de telas, não só para as crianças, né? Porque não é só criança que usa tela excessivamente, a gente bem sabe. Nós usamos telas excessivamente. Sim. A gente consegue trazer um pouco, Amanda, desses prejuízos, de como eles se manifestam, se de repente na criança é mais a curto prazo ou mais a longo prazo? Sim. Gente, assim, são inúmeras consequências, assim. A gente tem uma coisa, né, básica, que é a parte oftalmológica, né? A gente tem vários prejuízos da visão já sendo relatados por conta disso, né? A proximidade do celular, o não costume desse... Porque quando a gente morava na selva, né? Tinha o perto, longe, e a gente estava o tempo inteiro fazendo-se figura fundo. Então, isso vai trazendo uma interferência, né? Um prejuízo da visão, traz um prejuízo do sono, porque afeta o hormônio da melatonina. Então, isso pode tanto... a criança pode trazer, né? A criança, o adolescente, nós adultos, trazer uma dificuldade no adormecer, quanto na qualidade do sono. A parte da cognição, isso é inédito na história. A gente hoje tem pesquisas, né, trazendo dados que essa nova geração está apresentando um QI menor que as gerações anteriores. Então a gente está tendo uma diminuição mesmo de porque notas escolares. Porque o trabalho de pensar não é feito por eles. Não precisa pensar. Exato. Inclusive, tem atraso, assim, já tem pesquisa demonstrando que o funcionamento da massa branca do cérebro, que está relacionado à parte de linguagem,
a parte de entendimento literário, então o interpretar, entender que aquilo é um sotaque, que aquilo é de uma cultura, tudo isso fica atrapalha para a criança e para quem, né, usa a tela dessa maneira, assim. Se perde, né, da história, do contexto. E tá tudo atrelado no desenvolvimento. Esse é o ponto. A tela afasta a gente da nossa natureza, onde a gente levou bilhões de anos para evoluir para esse cérebro, né? E aí, quando a gente está falando de tudo isso, inclusive eu quero abrir um parênteses assim, para falar dessa parte do entendimento da importância do brincar e tal. Logo após a Covid, as escolas voltaram com uma ideia de que era mais importante voltar com as matérias que pegavam mais essa parte intelectual, né? E aí aquelas outras, educação artística, educação física, foi deixado de lado. Porém, todavia, entretanto, foi um tiro no pé. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento, isso assim, a nível de tudo. Pega, se a gente pensar nos nossos bebês. Eles nascem falando, intelectualizando e raciocinando? Não. O que então, na natureza, vem primeiro? O desenvolvimento das emoções, depois o intelecto. Então, a arquitetura emocional, ela é terreno para a cognição. Em nível de evolução cerebral, a gente começou lá no cérebro reptiliano, que era completamente ligado à sobrevivência, né, luta e fuga, tal, instinto. Depois o cérebro, a parte límbica, que é das emoções, da relação toda com a endocrinologia, com a imunologia. E aí, por último, o pré-córtex, que trata desse cérebro pensante, né? E aí, então, assim, volta da Covid, né, pós-pandemia, e a gente prioriza aquilo. Sem isso, não tem jeito. Depois de tamanho isolamento, o que a gente precisava muito era deste brincar, era dessa cultura e era da educação física, né? Inclusive, há um prejuízo motor, de coordenação motora, de desenvolvimento da habilidade. Eu já vi também, gente, isso impactando até mesmo no crescimento. Porque a criança que não brinca não tem o impacto que é necessário para trazer esse crescimento, né? Então, são muitos os danos, assim. Em termos de cognição, tem pesquisas mostrando, por exemplo, os traços gráficos de crianças que não são expostas a telas e crianças expostas a telas. É diferente. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, extra aqui que me ocorreu. A questão do celular, a tela menor aqui, que reduz ainda mais... É pior do que a TV. Isso, perfeito. Eu já vi alguma coisa. Da redução de dano, eles falam, é melhor a tela... Na TV. Isso, a TV que o celular ou tablet. Porque reduz tem mesmo E também aqui no celular é tudo muito rápido, né? Passou o dedinho, mudou. Na televisão tá lá. Você tem que assistir o começo, meio e fim e tá ali. Você tem que assistir mais aquilo. ou menos. Eu já vi o streaming. Mas eu já vi isso daí também, que é preferível você colocar um desenho, por exemplo, na Netflix, do que você deixar no YouTube. Porque o YouTube são vídeos curtos que vai passando e mudando de um pro outro. Isso eu também já li. Tipo assim, é preferível um desenho tipo filme, né? Uma historinha. Né? Aqui tem começo, meio e fim num tempo de 1h30 lá. Que vai ter que esperar, né? Isso, que vai ter que esperar, exige paciência e também uma concentração ali, né? Do que os 20 minutinhos, 7 minutinhos. Sim, é isso exatamente. Aí. Perfeito. Nossa, gente. E vai mudando, né? Existe, assim... Aí tem, assim, dados de crianças que ficaram com problemas aqui, né? Nos dedinhos, aqui, criando aquele calinho, aqui, aquela corcunda, né? Isso, sim, afeta. Aí, assim, então, quando a gente tá falando de toda essa parte, assim, de desenvolvimento, o que a gente, né, vem, assim, logo, de cara? TDAH, né? Parece que você tá descrevendo uma criança com TDAH.
Porque a gente está falando de TDAH, a gente está falando de falta de atenção, de distração, de baixa tolerância à frustração, de impulsividade. Nossa, não parece que a gente está descrevendo nossos filhos quando sai da TV, né? Sim. Quando sai do celular, né? Enfim, quando sai da tela. E aí tem um neurocientista estoniano, então não sei se eu vou acertar o nome dele, pus lá no Google para tentar entender. Mas isso, da pronúncia, que é o Jaak Panksepp, que ele é um neurocientista das emoções, assim, ele estuda muito essa parte, né, da relação da emoção e o cérebro. E ele diz que ele não acredita que o TDAH seja uma doença cerebral e que seja dessa falha que passou a acontecer nesse movimento nato do brincar. E o que ele sugere é favorecer a brincadeira, é trazer a brincadeira para desenvolver o cérebro social, assim. Você sabe que eu vi esses dias, começou a aparecer muita gente que eu acompanho estava compartilhando esse vídeo. E era como que chama aquela moça? Tayla Ayala. Tayla Ayala. Ela estava não sei se era um podcast, um programa, e era um relato dela falando que acho que ela começou a perceber um comportamento no filho dela e começou a investigar transtornos, TDAH, autismo, fez exames e tudo. Não me lembro exatamente o que foi. Eu sei que a hora que, tipo assim, tirou a tela da criança, lógico que ela pontua que, ela tem condição, uma super rede de apoio, então e isso possibilitou que ela tirasse por completo, não sei a idade do filho dela, não acompanho, Sim. mas uma criança, possibilitou que ela tirasse a tela, assim, muito, 100%. zero telas da criança, independente da idade, que eu não me lembro. Mas que ela falou que assim, em poucos dias era outra criança. Cancela qualquer suspeita de diagnóstico, de transtorno, de tudo. Era outra criança. Quantas pessoas estão passando por isso e, tipo assim, desesperadas com os diagnósticos dos filhos, quando poderia... e até os psicólogos estão um pouco perdidos, assim, né? Porque tira esse olhar, né, gente? Quando você tira o olhar, a criança não olha mais pra você. Gente, eu já vi, né? Acho que todo mundo já viu bebês, 4 meses, tá lá com a tela. Gente, não é legal, não é legal. Essa criança de comer com a tela, né? Que você falou de na refeição não. Mas ele só come assistindo. Então, a gente trouxe a nutricionista aqui e falou disso, da importância da criança saber o que tá comendo, sentir satisfação, né? E além das questões de desenvolvimento infantil, pode gerar, nesse caso, transtornos alimentares. Porque a criança vai comendo sem... Não tem um limite, né? Não sabe nem quando tá cheio. Só vai comendo, só vai aceitando o alimento. Tem tanto aí, pra gente falar aqui, né, da obesidade e as comorbidades disso, né? Colesterol, triglicérides, hipertensão, diabetes. Porque é uma cadeia, né? Uma coisa vai desencadeando outras. Em crianças, né, em adolescentes, isso é muito triste. Por um comportamento de botar a tela ali e desconectar aquela pessoa do que ela está comendo, do sabor de cada coisa no prato, das texturas. Não sabe o que gosta, sabe o que não gosta. E da sensação de saciedade, né? Da conexão com o próprio corpo. Percebe como é uma desconexão total? Sim. Total. Desconecta você do outro e de si mesmo. Sim, e eu fui fazendo vários links também, o episódio das TOs, né, com a Rebeca, com a Mariana, que é a questão do desenvolvimento. Porque a criança, para ela brincar, para ela subir no sofá, ela precisa ativar o músculo da perninha, do não sei o quê. Então a criança tá ali com a tela, não tá desenvolvendo, não tá movimentando esse corpo. Não é, eu acho que, posso estar errada, mas a impressão que eu tenho quando fala de prejuízo de tela é aquela coisa mesmo da desatenção, da irritabilidade, de estar focadinho ali, até a questão postural. Mas, gente, é o buraco muito mais embaixo. Pelo que eu vejo, assim, né, também. Tá lá na tela, não, mas ele faz futebol, não, mas ele faz... Mas, tipo assim, faz futebol 1 hora na semana, sei lá, né? É isso, a escolinha de futebol, 1 hora na semana. E é isso também, né? Ele tá lá, tá ali na escolinha, tá ali no outro esporte, tá em outro lugar, mas só que a conexão com os pais não tem. Porque a hora que está em casa, tá na televisão. E também, gente, quando a gente fala desse brincar livre,
ele não é um brincar, como fala assim? Faz aí qualquer coisa. Direcionado, por exemplo, futebol. Esse sim, é um brincar direcionado. É lógico que ele também é muito benéfico, não longe de criticar isso. Mas a gente está falando da importância também, né, aqui do brincar livre. Criativo, exato. Desse que ele vai poder se imprimir, sabe? Ah, nossa, ele vai se descobrir o que eu gosto, qual é o interesse. É isso que a Má falou das texturas. Isso é com a comida e isso é com todas as outras texturas que estão dispostas na natureza, né? Nas relações. Muito verdade. Ô Amanda, e além desses prejuízos aí, vários prejuízos que você já trouxe aqui pra gente, como que esse vício em telas pode afetar a rotina das crianças? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Nossa, eu só fico assim, eu paro já na palavra vício aqui, e eu vou seguir. É porque esse livro aqui, gente, chama O Mito do Normal. O Mito do Normal, do Gabor Maté. O Gabor Maté, ele é um médico da família e ele é especialista em vício. E aí, ele fala nesse livro... Você falou também da palestra lá, né, que você assistiu no começo. Sim, exatamente, do vício. Ele explica mais sobre isso, que é essa questão da dopamina. Quando a gente fala, a pessoa está dopada, né? Vem mesmo desse dope e é da dopamina. A dopamina é a substância química ligada, né, à substância do prazer e ela traz uma relação com a parte do cérebro de mecanismo de recompensa e ela está completamente atrelada ao vício. Quando a gente está falando disso, assim, o Gabor Maté fala assim, a gente não precisa de uma substância química para alterar a química do cérebro. E aí ele cita o videogame, por exemplo. Então, gente, é muito assustador, porque quando a gente está falando de alteração do cérebro, a gente está falando de uma incapacitação progressiva de dizer não para a substância ou para o comportamento. Nenhum vício, assim, nenhuma substância em si ou nenhum comportamento em si, ele é viciante. O Gabor fala isso. Nem crack, metanfetamina, que a gente é conhecido como isso é um mito. Porque o que vicia é o que aquilo traz. É a sensação. É aquilo que a pessoa foi buscar naquilo e que ela não conseguiu em outra coisa. Não conseguiu por um outro meio saudável, né? E aí ele até fala assim, que a neurobiologia da dependência nasce lá na infância. Começa lá na infância. Então, esse cuidado da gente olhar para as telas com mais criticidade e sair gente, só um pouquinho, não quero nem ouvir. Isso já é um pouco das nossas defesas, assim, porque dói, mistura com a culpa. Então, assim, eu só quero aqui que a gente entenda, né, e traga isso para uma reflexão não, agora eu estou fazendo isso de uma maneira consciente, mas eu vou lembrar daquela dica lá, eu vou dar umas pinceladas aqui. Eu vou estar conectada. E assim, talvez, assim, vou sentar então com meu filho e vou assistir esse filme. Junto. Porque aí é uma vivência, entende? Aí não é mais a tela, aí já tem você e o outro. Você conversando, mostrando, né? Comendo pipoca, rindo, se divertindo. E dá um abracinho, rola isso. Tipo assim, em casa, às vezes quando eu quero ter alguma coisinha, o Vitor tá dormindo, né? Que tem essa possibilidade, a gente fala, vamos fazer uma sessão cinema? Aí tem a ver. Perfeito. Aí tem a ver, né? Isso. Aí isso eu já entendi. Mas sabe uma coisa que eu queria que você trouxesse? Essa questão que você já me explicou, por isso que eu queria trazer, essa questão dos desenhos, das cores dos desenhos com esse vício. Sim. Ou você já ia encaixar em outra? Não, faz parte mesmo disso. Tá. Porque as cores, elas têm a cor do psicodélico mesmo, né? Então, assim, primárias ali. Gente, então assim, quando vocês forem colocar na tela, também observem isso, assim. Nossa, tem muita cor aqui, é muito estímulo, porque aí esse cérebro, ele fica com uma energia psíquica caótica e essa energia depois precisa ir para algum lugar. Sim. Aí vai vir por uma hiperatividade, né? Porque na mesma proporção que aquele cérebro foi acelerado, porque na natureza a gente não recebe tamanha dopamina com tamanha frequência, aí a gente vai ter uma mesma proporção de tédio,
Porque o cérebro vai querer se equilibrar. Isso é o princípio da homeostase. Gente, isso daí, quando eu entendi, eu achei... Então eu acho que, em resumo, de repente procurar um desenho mais 2D. E eu já vi alguma coisa também que... brigas e explosões. Que ele não pode mudar de cena muito rápido, né? Aquela que é muito rápida, assim, né? A troca de cena. Então, vou dar um exemplo. Um que o Léo, apaixonado, que ele viu uma vez, que é daquele patinho lá, o patinho colorido, que acho que é a sensação, né? Mudar de cor? O patinho colorido resolveu mudar de cor. E eu não conheço, tá vendo? Ainda vou conhecer, né? Se você colocar esse desenho aí pro Léo lá, que tem a musiquinha, que tem todas as cores e todos os estímulos necessários, Sim, ele a vai criança ficar não quer. assim, ó, na frente da televisão e pulando e dançando junto. Ele ama esse patinho aí. É o mesmo princípio da árvore de Natal. Você não tem como não olhar. Isso traz atenção involuntária. Naturalmente, você vai olhar. Sim. E aí você vai ficar preso. É encantador, né? Uhum. É verdade. É isso que a gente tenta evitar aqui, sabe? E você falando, né? Você falou no começo também que você achava que não fazia mal por ser desenho. E isso daí também foi uma coisa que daí já veio na minha cabeça. Porque, por exemplo, em casa também, em casa é muito difícil eu ligar a televisão para o Léo. Só se eu preciso realmente fazer alguma coisa e eu preciso daquele momento, então eu vou lá e eu coloco alguma coisa para ele assistir. Sim. Só que, por muitas vezes, ele também ficava feliz da gente colocar música, porque ele é muito musical, ele gosta muito de música, então a gente colocava clipe passando de música. Eu fiz muito isso também. Então, ele ficava lá assistindo e ele super ama ficar assistindo, cantando as músicas do jeitinho dele. É um show, né? É um show. Então, ele também se distrai com isso. E daí, você falando, também me veio. Eu falei, é verdade, né? Sim. Porque ele também gosta muito e também prende atenção. E às vezes... Só que não tem todos os estímulos igual um desenho. Então, assim, é menos pior, mas é menos pior. Mas aí, mais a fundo, depois que eu comecei com esse contato com a Amanda sobre telas, eu fui buscar reduzir a zero também, né? É difícil, mas assim, que nem hoje mesmo. Hoje o Rafael acordou e falou, eu posso assistir TV um pouquinho? Eu falei, não, você já sabe. Aí, tipo assim, aí botei os brinquedos lá na sala enquanto eu fazia minha unha hoje. E foi lindo, porque daí os dois interagindo e pega o Lego, aí o Vitor imita tudo, né? Aí saíram com o negócio fazendo um helicóptero, tudo. Mas, mamãe, posso assistir TV? Não, Rafa, aí o que eu penso? Várias vezes eu uso o recurso da música, só no celular. Então eu vou lá no celular e ligo musiquinhas legais. Pode até ser as musiquinhas do desenho. Isso, mano. Mas ele já muda. E já ficou quieto, já não pediu mais. Sim. Mas ele tava ouvindo a musiquinha do desenho e talvez brincando. ele lembre às vezes também esse alguma recurso coisa, me ajuda assim. também, entendeu? O Léo, ele é muito simplesmente disso a também. música. Só que ele vai pra Alexa lá, né? Ele... Ele pede. Alexa. Como que ele fala? Ele fala apá. Pra ele, a Alexa é apá. Ele chega lá pertinho dela e ele fica apá. Apá. Aí eu falo, você quer que coloque alguma coisa pra você ouvir? Mas o que você quer? Aí ele fica apá. Apá. Ai, gente. Olha como é que entende. Não, gente, as impressionante. Mas essa é eu vi real. uma matéria essa semana que os bebês de 2025 pra frente já são a geração que nasceu com a inteligência artificial. Sendo parte da vida, né? É uma loucura. A gente é a geração que viu tudo nascer. De uma maneira muito rápida, né? Mas viu tudo nascer. É assustador. É assustador. Falando desse uso excessivo aí, né? Eles estão correlacionados com transtornos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Não só crianças e adolescentes, né? Mas, você tá observando mais isso em crianças e adolescentes? Que tipo de padrão que você vê nessa correlação aí? Gente, isso aí é importante da gente falar, porque dá a impressão que a tela é a vilã. Mas, na verdade, é que quando a tela entra, essas outras coisas que a gente citou aqui, né, da conexão, né, tudo isso se perde. E isso afeta o desenvolvimento. Não é assim, é isso, então causa isso.
nossa, são muitas relações, né? Você fala assim... É muito mais profundo, né, o paciente aparece lá com ansiedade, depressão, e eu vou falar assim, olha, tira a tela que vai resolver. Então, porque assim, se é isso que causa isso, então eu tiro e... Não vai, porque tem um monte de outras coisas. A gente estava falando, inclusive, que os pais também estão nas telas, né? Os nossos pais estão nas telas. E é isso que a Débora falou sobre essas crianças que já nasceram com isso tudo, né? Então, de fato, o boom desses dados, tanto dessa que eu falei da cognição, quanto a parte, agora que eu vou falar o dado da ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes, veio depois de 2012, que foi quando teve o boom das redes sociais, das mídias, né, do Instagram e tal. O que a gente tem hoje de dados do SUS é que crianças e adolescentes com queixas de ansiedade e depressão superaram o número de queixas de adultos. É alarmante. É desesperador, porque criança, se está brincando, se está socializando, se está sendo amada, alimentada, por que ela vai desenvolver uma ansiedade, uma depressão? Gente. Tá. E agora imagina essas crianças adultas. Sim. Como que vai ser? Isso. Assim, é muito assustador, gente. Desconectadas, porque esse gente. é o mundo que vai acontecer daqui 20, 30 anos. Esse é o mundo. Desconectados com esses de adultos. Si, do outro. Como esses vão criar filhos, né? Sim, e os profissionais que vão atender os nossos filhos e a nós. Isso. Com números muito tristes, subindo de suicídio entre crianças e adolescentes. E assim, né, gente, quando a gente fala disso, é o que eu falo, né? Sou psicóloga, naturalmente os mecanismos de defesa psíquico se levantam e a gente fica, a gente congela, a gente não pensa no que significa isso. Mas esse índice são pessoas, né? E eu tô aqui hoje, gente, de verdade. Porque eu perdi um primo por suicídio. Então, assim, o índice são pessoas próximas de nós, né? E aí, assim, quando isso aconteceu, eu falei, meu Deus. Aquele papo com a Má já tinha acontecido. E eu falei, eu preciso falar. Então, quando eu agradeci, gente, e eu vou aproveitar agora para agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto com vocês, é porque toca aí nesse lugar para mim, sabe? Sim. É muito importante. E é por isso que eu tô falando, não se trata só das telas. Gente, eu já tive paciente na minha clínica chorando, porque assim, essa desconexão vai para outros níveis. A gente está falando de um materialismo e um consumismo exacerbado, porque essas telas elas vêm para vender, elas travam o seu algoritmo e vão, né, colocando mais e mais, e você acha que precisa de tudo aquilo para ser feliz, né? Você se compara, a gente tem aí os transtornos de imagem, bulimia e anorexia principalmente, né, para as meninas, porque há uma comparação. Sim. É muito difícil de se sentir bem no próprio corpo, diante de não dá para competir, né? Ali elas vão se encontrar, vão ver, nossa, é muito discrepante, né, de quem eu sou. Sem contar que é tudo com filtro, com exatamente. É uma distorção mesmo, né? Da imagem real. Exatamente. E a gente tem também um problema grande, que é o problema do clima. Essa relação com a natureza. Outro dia, uma paciente chorando, assim, e isso o Gabor também fala nesse livro, que aí a gente linka tudo na hora que atende o paciente, né? Ela estava chorando porque ele fala exatamente o que ela me relatou. Essa sensação de se sentir abandonado pelos adultos. Que mundo é esse que eles deixaram pra gente? Como que eu vou viver nesse calor? Eu vou morrer. E então a gente está mobilizando aqui a desesperança. E quando a gente está falando de desesperança, eu vou viver para quê? Nesse mundo aqui? Aonde chega a desesperança? A desesperança é não crer em mais nada e nada mais faz sentido. Não tem porquê, não tem motivo. É isso, perda do sentido de vida. Né, gente?
Então, a automutilação. A automutilação, primeiro que, assim, muitas vezes, por ser amplamente difundida, inclusive pelas redes sociais, eles chegam na clínica relatando a mesma justificativa. Para aliviar a dor. E, de fato, quando a gente fala aqui de cérebro, quando a gente estava lá nos partos da vida, né, não tem assim aperta um pente, né, é a distração do cérebro. Se eu tiver uma dor que eu consigo suportar aqui, talvez aquela... a outra. Exato, eu distraio a outra se torna um pouco mais suportável, né? No meu caso, foi muita água quente nas costas, assim, pelando. Não sei como não sair com uma queimadura de algum grau ali. Né? Mas, então, assim, tem de fato fundamento. Mas por que esse adolescente, essa criança, não está pedindo um abraço? Por que ela não está desabafando? E aí entra também naquela outra cultura de menina não chora, menina não grita. Ai, que coisa feia, menina gritar. Então, assim, a raiva na menina é suprimida e a tristeza no menino é suprimida. E quando a gente faz isso, nós somos seres humanos, nós temos essas emoções, o trauma com T minúsculo acontece. E isso afeta quem eu sou. Porque nós temos duas necessidades intrínsecas: apego e autenticidade. Quando a minha autenticidade ameaça o apego, deixa a autenticidade de lado, eu fico com o apego aqui. É mais importante. É mais importante. Quando eu quero reagir, gritar e falar que tá errado o que o adulto tá falando, e quando eu faço isso, o adulto vira as costas e me deixa sozinho, é melhor que eu não me expresse e tenha minha mãe e meu pai aqui. Isso. Mano. É isso. Entendo. Ai, gente. Conexão. E entra de novo no aí o que essa criança, esse adolescente encontra de apoio e apego e incentivo numa tela. Que tá sempre ali disponível pra me deixar feliz. Me entregando a dopamina baratinha, rapidinho. Isso, exato. Inclusive, gente, a gente teve aumento, assim, até dos zumbidos. Eu nunca ouvi tanta gente falar que tem zumbido. Mas como a gente se acostumou a colocar sempre um som de fundo, né? Como a gente precisa estar sempre distraindo esse cérebro, como a gente não pode... É muito difícil uma pessoa conseguir ficar no silêncio, né? No silêncio total, em Porque casa. o silêncio te coloca em contato com você mesmo. É você ouvir seus próprios E é tão pensamentos. gostoso. Você mesmo. Exatamente. E você sabe que é uma coisa que eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, me deixa um pouco em silêncio. Acho que, mas Que eu isso preciso acho que ficar mães. só com o barulho da minha cabeça. A gente falou, né, de impactos e prejuízos e tudo mais. Vamos tentar trazer um pouco agora? Porque assim, é lindo, então agora eu vou melhorar, porque a criança, eu não quero que ela cresça assim, assado, mas eu estou conectada, eu estou viciada. Isso vai ter um prejuízo na minha vida, né, do adulto, o adulto. A gente consegue trazer um pouco disso, de quais são esses impactos na vida também do adulto, principalmente no adulto familiarizado ali, o pai de família, a mãe de família que tá... Porque assim, tem o adulto que tá ali morando com o pai e com a mãe, tá vivendo como, né, filho ainda. Então ele também, não com é o certeza, cuidador. tem os prejuízos. Mas na vida do cuidador, o impacto na relação familiar. O que impacta, gente, é a neurobiologia do apego. É o que a gente estava falando aqui, dessa conexão do olhar. O Gabor Maté, ele diz assim, é preciso um mundo para criar um filho e uma cultura tóxica para a gente esquecer como faz isso. Putz. Por quê? Né? Para a gente despertar o circuito cerebral de cuidado, o entorno precisa despertar isso. Então, assim, o sorriso de uma criança, do nosso filho, do nosso bebê, já é capaz, ele já faz isso com o nosso cérebro, ele liga lá o lugarzinho da recompensa. E a gente, então, cuida. Uma coisa está conectada à outra. Se a tela está no meio do caminho, se o estresse dessa vida está no meio do caminho. Então, quando a gente está falando aqui, isso impacta tanto os adultos quanto os filhotes, né, as crianças, porque
os adultos são correguladores das emoções das crianças. E assim, pode ver, gente, às vezes, sei lá, não aconteceu nada com o nosso filho, mas se a gente tá estressado, nossa, parece que nesse dia que eles... Mas é por isso, é porque eles, nossa, eles são esponjinhas, gente. Como a gente tá, eles respondem. Então, são os nossos maiores e melhores espelhos mesmo. Olha pra eles que você vai sacar o que tá errado com você. Entende? Tipo, nossa, acho que eu tô precisando me acalmar. Tô precisando aqui de uma meditação, sabe? Né, Mar? Preciso respirar. Porque vai interferir. E aí, então, a gente tá falando de uma coisa que a gente precisa mudar antes de mais nada, né? Que é a gente pensar em como está a nossa cultura. Antes, gente, a gente vivia em tribo. Então, e a Cássia falou isso, né? É preciso uma tribo toda para criar uma criança. É isso. E precisa. E você sabe que quando eu me tornei mãe, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo mesmo, sabe? Eu falava, o filho é meu, né? Eu tenho que dar conta. E aí, a história é única. Essa é a história única. Exatamente. A gente falou disso nos episódios de apresentação, né? Sobre a gente ter que dar conta, a falta da rede de apoio. E a gente, não, mas o filho é meu. Imagina, não, deixa que eu troco essa fralda, deixa que eu faço, é meu. Sim, exato. Eu cheguei a ouvir de um profissional, quando eu tava com o Francisquinho Pitico, que a obrigação de trocar fralda, de fazer tudo com o bebê era minha, porque o bebê precisava da mãe, né? E aí o pai, a gente, né, orientado assim, fica, mas e agora? Porque o profissional falou isso, e aí, né? Assim, eu acho que talvez esse profissional tenha tido uma intenção de dizer uma coisa que acontece nas tribos, que é quando uma criança nasce numa tribo, todo o resto da tribo faz tudo, e a mãe só fica E a mãe só fica, exato, no primeiro período ali, no período de resguardo. Porque eles sabem da importância, a gente sabe, gente, aqui nas nossas veias, no humano que nós somos, que evoluímos ao longo de vários anos, a gente sabe o que precisa para dar certo. E aí a tribo faz isso, ela faz tudo e deixa a mãe cuidar da criança, para sair o leite, né, para conseguir amamentar, para ela não estar estressada, para essa relação ficar garantida. O vínculo tá garantido? Beleza. Sabe quem entra depois? As alomães. Gente, a hora que eu li sobre as alomães, eu falei, ai, pronto, eu posso dividir esse cuidado então com a minha sogra, com a minha amiga, porque na tribo, alo significa diferente, então são as mães diferentes. Quando a mãe ficava cansada, ela entregava para as alomães que brincavam, ninavam, cuidavam. Que lindo. E tá aí a nossa rede de apoio mais próxima, uma avó, uma tia, uma madrinha, uma babá. Que tá... Sem se sentir culpado. Não, o filho é meu, então eu tenho que... Isso, gente, é uma distorção da cultura. É tóxico, isso não é o natural. E a gente vai acreditando que é assim. Mas eu acho que também esse começo também tem tudo isso daí que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, mas tem também aquela coisa, tipo, meu Deus, é meu, eu quero ficar aqui grudada com ele, porque eu sentia também isso também no começo. E depois que eu fui me percebendo que eu falava assim, gente, eu não tô querendo dar meu filho, eu tô querendo ficar com ele aqui grudado em mim. É meu. É, tudo bem, mas aí, beleza, a gente sente isso, é verdade. Mas isso uma hora começa a ser exaustivo. Exatamente. Então é nessa hora que tem que entrar, com certeza. Isso, que entram as alomães. Maravilhoso. Sejamos alomães. de todas. Não é, gente, que a gente ajude. Exatamente. E não só naquele comecinho também, quando é só um bebezinho que todo mundo quer pegar, que todo mundo quer ficar. A tribo fazendo o resto acontecer e não a mãe cuidando de todas as funções do bebê e de todo o resto, que é o que acontece com muita gente que cai no começo desse papo, tela. Não, e quantas mães, o que tem que fazer? Cuidar do bebê, porque, assim... Tem pais e pais, né? Então, pais, né? Às vezes a mãe nem tem o privilégio de ter o pai por N motivos, né? Mas um exemplo de quando tem o pai ali presente, mas não tão presente, que vai trabalhar e a hora que volta,
quer a janta pronta, quer que a louça esteja lavada. E não quer que a criança chora. E se a criança chorar, tá atrapalhando o sono, né? Então, tipo assim, né, duro. Porque são várias realidades, né? Então, Isso, é importantíssimo você falar sobre todas elas, assim, né, Mar? Porque é essa realidade que a mãe vai botar a criança na tela pra deixar o almoço pronto às 11h30. Isso, exatamente. Porque tem hora, as coisas têm que acontecer, é o relógio do capitalismo, né? É assim que funciona. E assim, o legal é, nesse sentido da gente aqui, é que a gente mora numa cidade pequena e a gente tá podendo falar, inclusive, dessas possibilidades aqui de apoio. Porque, inclusive, gente, isso ainda existe na cidade pequena, que é... tá brincando ali no bairro, mas a vizinha tá ali cuidando, é a fulana que tá ali agora sentada. Do amiguinho, tá brincando na calçada. Mas na cidade grande, às vezes a gente não sabe nem quem é nosso vizinho, né? E aí é que fica muito mais difícil. Então, fortalecer os laços da comunidade é fundamental. Aí o que a gente vê? Quando a gente já tá mexendo nessa neurobiologia do apego, gente, que vazio que a gente sente. Nós, adultos, quando a gente tá lá com alguém conversando, essa pessoa tá na tela, você se sente sozinho. Sim. Sabe? E assim, tem ouvido na clínica muitos pacientes jovens e adultos, tá? Tipo, 30 e poucos anos, reclamando dos pais usando o celular. É o que eu comentei. Eu já ouvi de muitas pessoas, a frase assim, ó, a geração mais perdida, vamos usar essa palavra, mais perdida em tela é a geração dos nossos pais. Eu já ouvi de muitas pessoas, não poucas, muitas, que é a geração mais afetada. Agora eu não sei, né, dizer exatamente. Eu acho que talvez porque a gente é a geração que meio que viu nascer e foi crescendo junto, foi aprendendo a usar meio que no acontecimento. E talvez para eles chegou um pouco mais tarde, de uma maneira mais deslumbrante, talvez. E numa tentativa de, eu preciso me antenar aqui, fazer parte disso. E o negócio é viciante por si só. Ele A hora que você vê, você passou 1 hora lá rolando tela. Aquela pessoa que passou a vida escrevendo a receita num caderno, tipo assim, completamente maravilhada, porque agora ela entra lá no canal de não sei quem e a receita tá ali, a moça tá fazendo ao vivo, entendeu? Ela não precisa mais escrever a receita. E pensado justamente pra gente viciar. E quantas receitas eu quero procurar? E quantas receitas vai aparecer? Vai aparecer. Isso. E numa dessa, a pessoa já tá vendo um vídeo da vida da cozinheira que não tem nada a ver, que já caiu num outro vídeo, de repente, de fake news, e já caiu no... Nossa! As fake news pros pais. Nossa, chegou os tios do Zap, meu Deus, socorro. Então, é prejuízo pra todo mundo. O uso errado, o uso em excesso é prejudicial para todo mundo. Gente, eu lembrei de uma coisa que eu vou ter que fazer um adendo agora. Esse final de semana, estamos falando dessa geração, né? Dos pais. Esse final de semana, o Otávio, meu marido, ele é muito da zoeira. Então, ele vira e mexe, ele pega alguma foto que tem várias pessoas ali e ele vai colocando uma carinha dos nossos amigos, fingindo que é os nossos amigos naquela foto. E ele faz essas montagens. E daí, a nossa comadre ia fazer o aulão agora de carnaval fit dance lá no Parque do Rio Jaú. Então, tinha um folder disso. Sei. Que eram com as pessoas da fit dance. Aí, vai o Otávio. E fez a montagem colocando a carinha dos nossos amigos nesse folder. E mandou no grupo que tem os padrinhos lá do casamento dela. Sim. Que inclusive estão os tios, que tá a mãe dela. E daí ele mandou essa foto lá com a montagem. E escreveu: prepara o cooler, vamos lá, galera, alguma coisa assim. E essa foto foi encaminhada em todos os grupos. Gente, tipo assim, a mãe dela que tem uma rede super gigante de pessoas e ela tem lá aquela lista de transmissão, mandou na lista de transmissão pra todos os contatos dela, aquela foto com a montagem. Aí o tio, que mandou até pro prefeito da cidade. Gente do céu! Tá brincando? Pois, era só áudio xingando o Otávio. Quem que fez isso?
Oi, gente, mas olha, dissemina. Olha a proporção. olha o Olha a exemplo, gente. proporção. Tipo assim, isso foi uma coisa inocente e propagou. E aí cai uma E fake assim, news todos os que nossos vem de alguém amigos mais confiável. jovens, todo mundo sacou na hora, deu risada e começou a dar risada. Só que a galera que é mais, né, tipo os pais, os tios, eles não sacaram, eles não perceberam. Só que encaminharam, tinha deixa eu encaminhar aqui, ó, ajudar a E é aula assim dela. que se propaga as fake news, não é? É assim, porque você vai lá, viu, é verdade, mandou. É isso aí. Mas já veio na minha cabeça na hora. Ô, Amanda. E agora voltando aqui, né? Eu acho que assim, você já falou também desse enfraquecimento dos laços, né? Que o excesso de telas causa. Mas Como afeta essa dinâmica familiar? tem um impacto muito forte, assim. Tanto, a gente tá falando disso, né, das mães, tanto das mães quanto para as crianças. Então, assim, para as mães, e eu vou direcionar mais para as mães agora mesmo, justamente pelo estereótipo que a gente carrega sobre a questão da cultura, colocando cuidado mais no nosso colo. E, na verdade, assim, de fato, como a Má já disse outras vezes, a gente cuida mesmo, mas é que não é só nosso esse cuidado, né? Não deveria ser. E aí, o que acontece, gente? Uma coisa que eu gostaria muito de alertar é... Prestem atenção mesmo nisso, porque a mulher, ela tende a desenvolver uma autossuficiência super autônoma. E é o que esse nome quer dizer mesmo. Deixa comigo, eu faço. E é exato, e é um comportamento compulsivo de autossacrifício. Nisso, tem muita supressão de raiva, tem uma preocupação com o que o outro vai pensar, tem uma preocupação com o perfeccionismo, com esse lugar de, não, mas sou eu que tenho que dar conta, e se eu não estiver dando conta, não vai falar assim, ela é menos mãe, né? Então, é uma armadilha, porque essa gentileza demasiada é nociva. E, junto com esses dados que a gente trouxe aqui, de ansiedade, de depressão, com esses números, com a questão do QI, a gente também tem, gente, aumentando na nossa sociedade hoje, as doenças autoimunes e doenças crônicas. E eu tô falando isso aqui, nessa oportunidade, porque 70% a 80% das pessoas são mulheres. Porque é a mulher que ouve isso, que ela não pode colocar a raiva para fora, que ela tem que aceitar passivamente aquilo que foi colocado, que ela tem que calar a boca, que ela tem que fazer porque a obrigação é dela. Entende? E aí a gente vai esperar acontecer? E aí, por que vem a doença autoimune? Explica isso. A doença autoimune, na verdade, ela É um ataque, assim mesmo. ataque. Exato. Verdade. Olha só. Mas, tipo assim, a doença, quando ela é autoimune, a pessoa ela já nasce com ela. Ela desenvolve depois. Ela Então, pode se desencadear ou não ao longo da vida. Na verdade, a gente fala assim, gente, até assim, a psiquiatria tradicional vai falar que, inclusive, transtornos, eles têm lá a genética, nananã. Mas o que a gente vê? Uma explicação sempre circular. Então, por exemplo, por que esse paciente é bipolar? Porque ele tem oscilação de humor. Por que você enquadrou esse paciente que tem oscilação de humor? Então, ele é oscilação de humor, então é bipolar. É bipolar, tem oscilação de humor. Mas o que foi que aconteceu? Esse transtorno tem uma história. E a história que vai contar. Aí, a gente pode falar de uma... Igual o que a gente estava falando sobre a neurobiologia da dependência e de causar uma modificação no cérebro. A história também causa essa mudança, porque não existe biologia sem biografia. Entende? Sim. Então, essa biologia, ela veio como consequência, não como causa. Porque enquanto a gente ficar olhando para isso de uma maneira circular, a gente medica para o resto da vida, porque você aceita que você tem isso. E você não tem isso. Nem mesmo essa doença celíaca que eu descobri em mim em 2023, agora. E, gente, por isso eu estou mergulhada nesse assunto. A gente não tem esse... A gente pode até ter uma predisposição
Mas a gente... Doença, o que você falou? Doença celíaca. A doença celíaca tá relacionada à intolerância ao glúten. Ah, tá, entendi. A gente até pode, mas na verdade isso tem a ver com a nossa história. E aí... Eu tô perguntando também porque eu tenho a psoríase, né? Que é uma doença autoimune. Pois é. E eu desencadeei a psoríase ao longo ali da vida também. Ela apareceu. Sacou? Uhum. É isso. Apareceu assim, ó. Apareceu do nada. Então, gente, olha isso. Você tá vendo? 70%, 80%. A gente vai contar disso. Então, assim, basta que a gente faça um exercício. Porque, assim, o que é legal que eu descobri, então, nesse momento? Porque sempre a minha curiosidade foi nesse campo da relação mente e corpo, né? As emoções e as doenças psicossomáticas. Quando eu comecei esse estudo lá atrás, ok, eu identificava muito aconteceu isso por causa disso. Mas eu não sabia exatamente que a gente podia se curar. Uhum. E o que acontece, gente, é que eu estou me curando de doença celíaca. Que os médicos tradicionais vão dizer, não tem cura. Não tem cura. Por exames. Por exames, eu tenho dados. E é por quê? Porque a gente faz esse processo de entender. De onde veio? De onde vem. Sintoma, gente, seja um sintoma psíquico ou físico, é sempre um sinal de alerta. É sempre um pedido do seu corpo. Ele não é um resultado e não tem mais cura e não tem o que fazer. Ele é assim, olha pra mim. Uhum. Se você olhar e se você falar assim, é isso que tá me deixando doente? É isso que me causou esse câncer? É isso que... Então eu não quero mais, então eu corto essa relação, então eu mudo isso, então eu vou mexer em como eu me relaciono com tal coisa na minha vida. E só que exige a transformação. Exige né? a transformação. E às vezes é difícil. É difícil, é um processo. Por isso a importância da psicoterapia, né, gente? Eu sou psicóloga, não tem como defender essa bandeira aqui. A cura vem daí. É possível se curar. É possível que você não venha ter mais eventos de psoríase, entende, Ná? Sim. Como eu percebo também que o meu é muito emocional, né? Tudo que é pele é emocional. Então, eu percebo quando eu tô mais ansiosa, quando eu passo por algum momento, assim, mais de tensão, de coisa que eu não tô... que não tá legal, eu percebo que ela vem mais. E outras vezes que ela some. Então, eu percebo a melhor coisa muito isso. nesse momento, né, é você olhar assim, nossa, aconteceu de novo. Ai, o que tá acontecendo na minha vida que meu corpo está sinalizando que tá demais, que ultrapassou meus limites. Porque pele é limite, né? É a minha relação, é a última instância de mim com o outro. Então, o que tá pegando, assim, eu preciso entender por que eu tô precisando... Meu corpo tá sinalizando que eu preciso me afastar do quê? Sim. Entende? Sim. E aí, para as crianças, gente, o convite que você estava falando, que no fim das contas as crianças vão para as telas, né, Débora, e acabam encontrando esse alívio ali, esses amigos ali, e até nessa cultura em que a gente foi, né, nós não temos hoje políticas públicas fortes em que as mães e pais podem cuidar dessas crianças assim que chegam e por um tempo razoável, minimamente, sei lá, né, os tais 1000 dias que falam que é tão importante, mas com 4 meses a mãe já está lá no trabalho, né? Então, assim, já falamos sobre isso aqui no podcast da Cassi, né? O que acontece é que essas crianças acabam sendo educadas pelos pares. Que isso, pares? Os pares, as crianças da mesma idade. Só que o que acontece, gente? As crianças da mesma idade não vão ter esse filtro que a gente falou lá no exemplo do videogame. Essas crianças vão bater ardido, vão bater pesado. Não vão ter o entendimento. Vai ter cyberbullying, vai ter bullying e vai ter criança tentando condicionar quem eu sou com o que esse outro da mesma idade espera de mim. E a gente tem adultos lá na frente, imaturos, que ficam precisando dessa validação desse outro e não é uma validação que vem deles mesmos. E aí, cadê a autenticidade? Cadê a autenticidade? Já era. Já era. Aí, o que é pior de tudo isso, gente? Porque o que eu vi na clínica, e é muito triste... Só que, assim, eu não posso culpabilizar, porque faz parte de todo esse processo. Há como eu falo? Causa um estresse tão grande que interfere muito no eixo
que regula o estresse, que é o eixo HPA, hipotálamo, pituitária e adrenais. Quando esse eixo fica extremo, porque assim, esse eixo ele é muito importante. Quando a gente tem um sinal de alerta, ele liga, você prontamente atende e vambora. Mas se aquilo fica toda hora, porque assim, o trauma é exatamente isso, tá? Quando eu passo por um trauma, o evento aconteceu aqui, mas a gente carrega, né? Liga o alerta e ainda fica em alerta. Fica em alerta. Por quê? Gastando toda essa Porque energia. a gente não quer passar por aquele medo de novo. A gente não quer viver aquilo. E isso a gente está falando das crianças, ó, vamos pensando aqui para nós mesmos. O quanto a gente passa a ser evitativo de várias situações, o quanto aquilo vai tolhendo quem eu sou, a minha liberdade, a minha criatividade, porque eu tenho medo de estar ali, de fazer aquilo. E isso daí é muito mais forte em umas pessoas, né? Que dá pra ver de longe. Exato. Muito mais forte em umas do que em outras. Esse medo excessivo, Isso, as fobias. E aí quando tudo é importante, gente, nada é importante, porque o meu cérebro já não dá mais conta de analisar o que é o que não é. Aí a imunidade baixa, aí as doenças aparecem também nas crianças. E aí o que também acontece é o congelamento. Quando eu congelo, que é, eu não quero mais sentir essa tristeza, ou eu não quero mais sentir esse medo, eu também não sinto mais alegria. Eu não sinto mais empatia. Então, a gente tem relato, assim, de, por exemplo, tá lá, o cara tá bebendo, né? O outro adolescente tá bebendo, lá, tá filmando, assim, tendo sei lá, né? Uma overdose, um negócio, e não presta socorro, porque não vê nem a noção da gravidade. Da gravidade. Porque não liga o alerta. Tudo vira zoeira, eu não tenho essa empatia. E aí, mais uma vez, a gente chega naquele estado de desesperança, de não conexão, de frieza. Mas, gente, é isso. É uma criança ou um adolescente que já não consegue nem mais sentir alegria, amor. Eu não me conecto, eu tenho medo. Qualquer coisa agora é perigosa. Então, a importância da gente ter cuidadores responsáveis, conectados por perto. É essencial. Que leiam as entrelinhas. Para mim, isso faz muito sentido. Isso. E aí, pensando assim, né, Amanda? A gente já entendeu todos esses danos aí, né, que acontecem para os adolescentes, para as crianças e até para os adultos, né? Pensando em tudo isso. Só que a gente entende que muitas mães precisam do recurso das telas e tudo mais, então não é viável assim para algumas 0 telas, né? Sim. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue, então essa é a real, né? Essa é a real. Quais seriam alternativas para reduzir esse uso, né? Então, tipo assim, atividades para as crianças, né? E o que você daria assim de dica para o dia a dia, para enriquecer o dia a dia fora de tela? Má, o sol é um convite maravilhoso, a natureza, né? Mas às vezes a natureza não é possível, né, para todos. A natureza por si só, gente, ela já tem elemento suficiente para trazer brincadeira. Eu vou riscar o chão aqui, eu vou brincar com esse galho, isso aqui vai ser um desafio e nananã, tenho que ultrapassar tal barreira. Mas precisa desse tédio para existirem essas criatividades, porque isso aí, uma coisa eu vejo também, tipo assim, mas se não tá ali, a criança que tá acostumada ali, a hora que você joga ali na natureza, vai achar ultra chato, mas porque não tem nada, porque não tem nada para fazer, só que deixa um tempo para ver se a criança não começa a ativar a criatividade dela. Dá tempo ao tempo. E encontrar uma espada, sei lá. Isso, Foi quando você falou esse não aí. O Rafa, ele teve que se virar, então. Né? Os dois ali, né? Exato. E aí é isso, assim. Em casa, por exemplo, talvez a gente suportar um pouco de bagunça, assim, né? Então, por exemplo... Suportar muito. Esse pouco de bagunça super, ai, meu Deus. Super porque, assim, o que é mais interessante, né? Que sejam brinquedos e coisas não muito óbvias mesmo. Para aquilo prender a atenção. Então, blocos, massinha, desenho, jogo uma cartolina, guache, nananã, então tem que suportar um pouco de bagunça. Sim. Um lençol, vira cabana,
Então, assim, o ambiente de dentro de casa, apesar de não ser lá a natureza ali fora, né? A árvore, que naturalmente aquilo já é calmante, né? Não tem problema. Essa outra parte a gente também pode fazer, que é esse lance do suportar um pouco de bagunça aí. E em relação às medidas práticas, assim, também, a gente assim, tem um movimento... Isso é legal de seguir para falar de tela e não siga, mas esteja lá, né? Não use telas, mas siga, assista esse podcast. Na televisão pode, é melhor. Isso, na televisão é melhor. Porque, tipo, isso também é o algoritmo trabalhando a favor, vai. Isso, Com certeza. Tem o movimento Desconecta, que é um movimento que acontece no mundo inteiro. E a gente tem uma página, na página, né, no Instagram, que é o movimento.desconecta. E aí, ele já veio antes dessa lei acontecer no Brasil, né, esse ano. E ele fala assim, gente, assim, é o que a gente quer, né? Porque ele fala assim, se a gente, enquanto comunidade, se fortalecer e falar, não vou entregar celular para o meu filho até, eles falam, 14 anos, o meu filho não vai falar, mas o filho da Mariana tem, porque o filho da Mariana também não vai ter. Porque a gente fortaleceu esse laço da comunidade, entendeu? Isso, sabe? Então, assim, é lá na sua escolinha, conversa com as outras mães, vamos fazer um pacto aqui? Fala. Eu fiquei pensando que, assim, uma coisa que eu observo... Festinha de aniversário não, porque geralmente, né, é em salão ou em algum lugar que as mães alugam, né, pula-pula, as coisas. Mas às vezes a gente tá numa reuniãozinha de amigos, reunião de família, e as crianças estão ali, entre elas, alucinadas, e brinca, e corre, e pula aqui, e pega o brinquedo, e abre o jogo, e não sei o quê. De repente tem aquela criança mais propensa a querer a tela e aquela mãe mais propensa a dar a tela por N motivos que não vem ao caso e nem cabe julgar. Isso. Mas o que eu percebo, 20 crianças brincando ali alucinadamente. Uma criança pegou o celular, acabou a brincadeira de todas. Todas vão pedir o celular para os pais. Isso. Todas. Porque daí eu nem consigo enxergar direito o que o outro tá fazendo, eu também quero. E, gente, isso daí já aconteceu várias vezes, assim, num cenário doida, que eu assim, tava presente. E é duro, porque daí dá você também não pode interferir, mas aí o seu também parou de brincar, e aí você também não pode brigar, porque o meu não usa, mas... Sim. Nossa, É muito gente, complicado, mas sabe o que eu complicado. percebo? Que muitas vezes, às vezes que eu vi isso acontecer, pra mim é uma coisa automática. Aquela mãe nem percebeu que se ela falasse, não, filho, vai lá brincar mais um pouquinho, a criança iria porque a brincadeira tava legal. Mas acho que já veio um pouco ali, talvez, do vício da criança. Alguma coisa na brincadeira não deu bom ali, não gostei, briguei. Então agora eu vou aqui pro meu mundinho. E a mãe no piloto automático, porque tá acostumada a precisar dar a tela para poder fazer outra coisa, tá ali conversando, se distraindo, e fala, tá bom, senta lá um pouco. Mas Vai se nós acalmar mesmos aqui, já vivenciamos uma situação, eu e a Amanda, onde existia um vício tão grande que dava um determinado 20 minutos. Lembrei disso, Mar. Entendeu? De interação com as crianças, e uma delas que é super triste, assim, na verdade. Não, eu preciso achar a minha mãe porque eu quero ver o celular. Eu preciso encontrar a minha mãe. Isso. Porque eu preciso achar o celular. E aí a gente puxava. Mas, viu, vamos desenhar aqui, vamos isso. Não, eu preciso encontrar. E tipo assim, não teve situação que não teve jeito e... Precisou uma dependência mesmo, não, já, né? Literalmente, eu lembro de ter olhado pra Amanda e nós duas ficamos com lágrima no olho, porque a gente entendeu, sem falar uma com a outra, o que estava acontecendo. E é triste. É triste. Mas por isso que essa ideia do movimento Desconecta é legal, gente, porque aí a gente vai se fortalecer enquanto comunidade e falar assim, olha... O que eu sugiro, inclusive, gente, é diálogo aberto. As crianças, né, Françoise Doutor falava isso, assim, que as crianças podem suportar toda a verdade. Então, assim, a gente pode chegar hoje para os nossos filhos e falar assim, filha, é o seguinte, eu não sabia, mas hoje eu fiquei muito impactada com que esse negocinho aí na sua mão, esse celular, pode te causar. E a mamãe te ama muito. Vai ser um pouco difícil, mas a gente vai diminuir isso aqui, tá, filho? E a gente vai fazer outras coisas. E tem outra pra te contar.
Eu conversei já com a mãe da fulana, da ciclana, da beltrana, entendeu? E ninguém mais vai usar. Aí a gente ganha mais força ainda, entende? E o ideal é pegar esse podcast, que eu vou fazer isso. Eu vou enviar pra muita gente, de verdade. Mandar pra todas as porque, mães assim, da escola. Aí a autoridade tá falando mesmo com propriedade, entendeu? Sim. Veja, Não, porque, assim, os meus pais, eles entendem, os meus sogros, assim, se a gente conversa. Mas eu falo do meu jeito. Né? Eu não falo tecnicamente desse jeito. Então, tipo assim, para várias pessoas, a hora que alguém explica tecnicamente o que acontece com a cabecinha das crianças, fica diferente. é isso. Nossa, sensacional isso. Já mudou muito a minha cabeça, o meu jeito de pensar também. E eu tenho certeza que muita gente vai ser impactada com isso. Porque A gente não precisa ficar refém. Nós somos aqui, ó, comunidade. Vamos se fortalecer. Vamos pensar aqui junto como que a gente pode resolver. E achei maravilhoso, porque foi um movimento, é um movimento, gente, do mundo inteiro, sabe? O outro ponto do pacto é dar mídias, assim, tipo, 14 anos, eu até posso... Antes disso, eu combino o rolê no celular da mamãe. Depois dos 14, até pode ter o celular, mas assim, é WhatsApp, né? É para poder combinar o negócio. É com 16 anos só que a gente libera Instagram e etc. Mídias sociais, exato. Entende? Que mais disso? Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa aqui. Eu acho que a gente pode entrar, como surge essa questão de, né, que eu citei, de repente a mãe que acaba dando uma tela, é um comportamento, lógico, tudo aqui é um comportamento que parte do adulto para atender alguma outra necessidade. Mas assim, entendemos que para a criança é importante que ela brinque. E para os pais que estão usando muito tela ou que de repente não estão usando muito, mas que querem tirar um pouco da tela da criança, alguma dica prática? Como que eles podem colocar isso de repente no dia a dia? Por exemplo, isso que eu trouxe aqui, de repente a mãe botar na consciência e falar assim, observar mais. Não, mas tá todo mundo brincando. Por que você quer o celular agora, filho? O que aconteceu? Foi uma briga? Então vai lá, tenta resolver, vê se você pode entrar na brincadeira de novo. Perfeito. Mas no dia a dia... Isso e se tem algum comportamento também, a hora que a mãe e o pai olham e falam assim, nossa, agora, com esse comportamento aí, ó, esse daí é o limite mesmo, eu tô vendo que tá sendo prejudicial demais. Isso, mas é exatamente, ó, por exemplo, pra mim funcionou quando meu filho não quis ver o trator e quis ver lá dentro, né, a tela. Então a gente vai observar assim, como é que tá esse nível de irritabilidade, de dependência, porque tá vindo por quê? Mas por que? Vai virar rotina isso agora? Todo dia de manhã eu tenho que fazer isso? E aí eu lembro de mim, né? Na infância, eu assistia desenho, né? Era a hora do desenho. Só que a gente tem vários outros perigos hoje, por conta de você não tem que esperar o comercial, você não tem hora marcada, é a hora que você quiser e tal. Então a gente vai tendo um diálogo aberto, fazendo combinados, porque assim, ninguém gosta, gente. Nós temos que tratar nossas crianças como sujeitos. Eles são gente, desde sempre. Têm vontades próprias. Exato. Como é que a gente se sentiria se alguém simplesmente desligasse a tela quando a gente está lá assistindo uma série, não sei o quê, e falou, acabou. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Péssimo, né? Então a gente precisa combinar. Ó, vou deixar assistir. Agora não, porque agora a gente vai comer. Ou você tá entediado e você quer assistir? Gente, péssimo. Entediado não é pra assistir. Então eu vou pegar esses brinquedos aqui, ó. Brinca aqui, ó. Isso. Brinca com esse. Eu sugiro outras coisas. Eu convido para outras coisas. Outra coisa. A gente... É isso. Um adulto atento, a gente vai estar presente naquele momento inicial, assim. Sabe quando você acaba de... Gente, quando a criança acorda, é fundamental. Que você enche de beijinho, que você abrace, que você seja... feliz de estar ali. Ai, acordou. A gente é muito delicioso a hora que eles acordam, né? Delícia. Antes de dormir, quando chega da escola, antes de sair, sabe? As despedidas, esses momentos, os encontros. às vezes, não são todas as pessoas que têm a possibilidade de estar com as crianças em todos esses. Mas que esteja em um ou outro do dia. Isso. Criando conexão. Criando conexão. É importante. Você sabe que não em casa, consigo estar quando a minha criança acorda porque já sai trabalhar. Mas à noite, na hora de dormir, é importante que você esteja. Esse exemplo da televisão de manhã, aqui em casa, são em 3, né? 2 vão para a escola de manhã e o outro ainda não. E assim, via de regra,
Eu acordo mais cedo, eu preparo a lancheira, eu preparo o café e eu começo a acordá-los pra ir pra escola. Então, assim, acorda, bom dia, meu amor, nananã, põe o uniforme, vamos descer, tomar café, beijinho, vamos pra escola. Tem dia que eles acordam antes. Tem dia que eles me acordam, porque acordam tão cedo que vão me acordar. E aí, nesse dia, eu tô com o mesmo tempo hábil pra fazer o café, pra fazer a lancheira, enfim. Sim. E aí, vamos colocar um desenhinho, então? Só até o tempo da mamãe fazer seu ovinho mexido, bater seu leite, não sei o quê, nananã. A gente pode tomar o leite aqui na sala hoje assistindo? Ah, pode. A hora que eu vi, todos os dias eles já estavam descendo, ligando a televisão e a gente saindo completamente atropelado, por quê? Principalmente a Laura, a minha do meio. Ela fica assim, segurando o café da manhã e hipnotizada. Falar, filha, come, filha. Filha, toma o seu leite. Filha, vamos, a gente precisa ir. Sim. Entendeu? Então, acabou. Não, aí eles descem agora, posso assistir TV? Não, de manhã a gente não vai ligar a TV. Vem aqui que eu tô fazendo seu leite, vem me ajudar. Senta aqui. Sim. Era o que eu queria? É o jeito que eu quero começar o meu dia, com a criança já reclamando na minha cabeça, que quer assistir o desenho. Não, não é. Mas se eu optar pelo silêncio e botar ela na frente da televisão, vai me deixar a criança 7h30 da manhã na escola atrasada e irritada, acabou o dia. Acabou. Ai, acabou o gente, dia. E é tratar a exceção como exceção e regra como regra. Se a gente, excepcionalmente, inclusive assim, não tem uma coisa, é sempre de manhã, nanana, essa TV, ela não é tão prejudicial, gente. O problema é quando vira rotina. Isso. E quando eu falo assim, do cumprimenta, fica ali e tal, porque assim, não querendo dizer que nossos filhos são cachorros, né? Vai ter gente que já vai falar isso, mas assim, somos todos mamíferos aqui, certo? Quando a gente chega e tem um cachorrinho em casa, se você não der atenção para aquela criatura que fica lá pedindo com o rabinho, aonde você for, ele vai atrás. Mas se você parar, olhar nos olhinhos dele e cumprimentar e brincar, pronto, ele para e vai fazer as outras coisas. É a mesma coisa que rola com as crianças. Se a gente chegar em casa e falar, oi, filho, não, tem que fazer xixi agora, tem que não sei o que. Gente, sério, segura esse xixi. Não é seguro o xixi. Tem que lavar a mão e fazer xixi antes. Eu tenho essa regra, todo mundo já sabe. Você já fez Eu tenho essa regra. Eu faço isso antes de chegar na minha casa, porque chegando em casa não dá. Não vai rolar. Então, é isso. Não dá. Já se prepara. Se eu estiver morrendo de vontade de fazer xixi, eu vou ter que morrer de vontade de fazer xixi. Segue a dica, porque é isso. Se você der esse primeiro contato, porque assim, gente, a criança, ela tá esperando você chegar o dia inteiro, ela tá com saudades. Aí você chega e não dá bola. Ela não vai entender isso bem. Aí a gente fala, talvez aí ela pense que ela não é tão importante, que então eu vou me desconectando aqui da minha mãe, vou me conectar um pouquinho mais aqui com a tela, porque aqui eu me entretenho. Tudo bem, o tempo passa. Aí daqui a pouco tá lá seu adolescente jogado no sofá, você chega, fala, oi filho, e ele nem responde. E também ele não sabe conversar, você não sabe da vida dele, há quantos anos? Sim. E não consegue conversar com você, não consegue, enfim. Não tem assunto. Aí vira uma enorme bola de neve, né? Eu acho que pro adulto, acho que a maior dica pro adulto nesse caso é esteja presente, né? Isso. Faça uso da tela. Não dá pra ser zero tela, gente, é difícil. Isso. Mas faça um uso consciente. Uso consciente, exato. Façam disso, assim, que seja inclusive momentos um recurso, um momento de que você também talvez sente, então relaxa comendo uma pipoca, assistindo um desenho que você nem queria assistir, mas pelo menos você tá ali com seu filho, relaxando e, sabe? Presença, tendo um momento em família. Isso. Inclusive, assim, a gente sente assim em relação, né, quando você fala assim, os adultos, né? Gente, essa desconexão entre nós adultos separa casais. O casal vai pra cama à noite, cada um no seu celular. Isso. Vira cada um pra um lado pra colocar no carregador. Fica de costas um pro outro, cada um na sua tomada. Isso. Não, né? Cadê a preocupação, né? Como foi seu dia, o beijinho, o abraço, o tô aqui, e aí, aquela reunião, deu certo, como você tá? E passa a ser um espelho pra criança. Por que você vai falar pra criança que ela não pode se você tá 10 horas da noite na tua cama com o teu negócio na tomada, vendo, sei lá, Eles coisa. imitam. Eles imitam. Só que aí esse comportamento vai levar todo mundo a ficar de costas mesmo um pro outro, né?
Ai, gente. Uau, que assunto Gente, profundo. uau, nossa, foi incrível. Foi gente, incrível pega todo na esse ferida. papo, gente. Nossa senhora. E aí, galera, quem vai mudar aí? Eu vou mudar mais do que eu já Eu mudei, porque já. a Amanda Você sabe me que- trouxe uma transformação gigante. Mas eu já vi várias já. dicas, assim, que eu acho que são muito válidas, assim. E falo assim, tá? Com a carapuça vestindo, porque vi a dica, achei válido e não coloquei em prática. Mas sabe, essa questão de... A gente precisa levar o celular pro quarto a hora que vai dormir? De repente, sei lá, usa como despertador. Meu, compra um reloginho despertador, um negocinho ali baratinho. Em casa tem, é isso. Sabe, tirei. as regras de refeição. Aqui em casa já chegou a ser motivo de eu precisar falar com meu marido. Falar, meu, tá, gente, vamos sentar pra almoçar. Para um pouco. Ah, mas é uma mensagem urgente. Então tenta responder antes de chegar. Sabe? E eu também, porque muitas vezes a gente quer essa dopamina barata. A gente tá caraca, cansado. nossa. A gente senta, pega o prato ali e fala assim, deixa eu botar aqui um Instagram pra rodar enquanto eu como essa comida que eu já esquentei 3 vezes e não consegui terminar. Né? A gente quer, vai acontecer. Vai. Mas ter essa consciência seja de exceção. que seja exceção. Porque aí a gente reconhece. Porque é tão fácil virar regra. É tão fácil virar regra. Exato. Uhum. É isso É mesmo. cômodo, A né? hora que vê, Gostosinho. você abriu ali o Instagram, você abriu, você não sabe nem o que você Meu, tá fazendo, você só tá Quantas rolando vezes a meia eu tela. pego hora- o celular pra fazer outra coisa, eu falo, mas o que eu tô fazendo no Instagram? Eu E vim aqui fazer meia outra hora coisa. passa num Voando. piscar de olhos. Exatamente. Principalmente à noite. No meu caso, é o que acontece. É à noite. Às vezes eu vou programar o alarme. E aí, Tá Na hora no que você vê, Instagram, você tá no meia tá hora fazendo no o que no Instagram? antes, e eu tinha que estar dormindo, sabe? É assim que acontece. Nossa, e a gente se arrepende tanto a hora que acorda, Oh, né? Você fala assim, caramba, cara, não acredito. Nada a ver. Tipo, e viu, às vezes eu me pego fazendo assim, nossa, nada a ver, o que eu tô olhando? Nada a ver. Eu odeio ver coisas nada a ver. Eu odeio. E tipo, nada a ver isso aqui, gente. Eu gosto de uma dopamina barata, eu confesso. Que no final do dia, aquela hora que eu preciso sentar e rolar o feed pra ver bobeira. Bobeira assim, vídeo de gatinho, sabe? Meme falando da realidade da mãe, que é aquela coisa que o algoritmo já me entrega, porque sabe que é o gostosinho pra mim de noite, sabe? Mas eu tento fazer de maneira assim, policiada. Eu sei que à noite eu vou fazer isso um pouquinho. Então tenta segurar durante o dia. Mas existem, gente, na verdade, é como todo vício, assim, a gente precisa ir substituindo por outras coisas, assim. Então, como você falou, se a gente tira esse celular da cabeceira, a gente compra, eu comprei um que a gente faz igual antigamente, né, aqueles desenhos, né? Que a gente desliga. Exato, a gente passa assim, ele desliga. E então assim, tenta tirar esse celular, não precisa dele ali, né, nessa hora. De repente, lê um livro, uma oração, né? Passa um creme, cara. Faz quanto tempo você não passa um hidratante, né? Que você faz uma massagem nos seus pés. Sente que você tá olhando pra você, que você tá se cuidando. Isso não é diferente de ficar jogada, rolando tela? Totalmente. Né? Tô até vendo o Guilherme falar pra mim essa noite. A gente pode se Não, cuidar. Porque eu li do The Chosen lá, infinito. Coloca pra dormir. Eu não consigo entender, gente, que liga a TV pra dormir. O meu marido, ele fica no celular, tipo, coloca aquelas mesa com um monte de homem falando tudo ao mesmo tempo sobre futebol e fica aquela barulheira. Sim. Eu falo, meu Deus, por que você não desliga isso e vai dormir? Não, Vamos porque mudar, é pra vamos mudar. dormir. É pra dormir, necessidade Como de que é pra ruído. dormir? Meu Deus, não é possível. Bota então um ruído branco, aí um negocinho de... É uma aguinha. Ai, Amanda, foi foi maravilhoso. ótimo, gente. Maravilhoso, Eu hein? sabia que ia ser Maravilhoso. maravilhoso. Foi mais maravilhoso ainda. Você já conhecia ela, então você já sabia como ia ser, né? E vocês? Mas pra mim foi uma surpresa muito positiva. Ai, e gente, tenha certeza obrigada. que eu já vou sair muito transformada daqui. Que bom. Nossa, que Feliz. linda lá. Foi lindo, foi muito bom. Você gostaria de deixar mais algum recado aí que passou? Tem alguma coisa? Eu tenho muito medo, assim, de pegar pesado com as mães falando desse tema, assim, porque é isso, né? Eu sei que a gente tá falando de diversas realidades. E o que eu gostaria só de dizer é... O meu convite não é exatamente para tirar a tela. É para voltar a se conectar. É para lembrar de quem a gente é pra gente voltar a ser comunidade de novo. Até nesse tom da importância que a gente deu hoje para o brincar. Eu gostaria de brincar com as palavras aqui, porque psicanalista gosta de fazer isso. Nessa arte de recriar a vida, que a gente possa recriar,
que a gente possa trazer essa recriação, que possa ser brincadeira, que a gente possa pegar um pouco mais leve com a gente, rir de si mesmo, se tratar com um pouco mais de compaixão, sabe? Porque todos esses traumas com T minúsculo que a gente falou aqui, todas essas coisas que foram entranhando em nós, como se fosse, né? Assim, a gente até se orgulha às vezes desse perfeccionismo que aparece, porque inclusive traz ganhos, né? Quando na verdade muitas vezes eles são cicatrizes, né? Só que essas cicatrizes, gente, também vieram de pessoas que não tiveram toda essa reflexão e assim por diante, né? Então, perdoar, ter compaixão e, independentemente, deixa essa história. Ela é uma história, ela atravessou a sua vida, mas não é quem você é. Quem você vem antes, assim, antes desses traumas acontecerem, entranharem você e dizer que você tinha que ser de outro jeito para ser amada, para garantir isso, para você não ter medo, nananã. Que potência você seria se isso não tivesse acontecido? Mas aconteceu, tá, então, mas não vamos contar essa história, vamos focar agora no que, sabendo disso, eu posso ser, eu posso criar, eu posso recriar, eu posso brincar. Vai ser feliz, né? Vamos ser felizes. Vamos se conectar com o que realmente importa, porque essa história atravessa e atrapalha. Atrapalha que a gente siga. Sim. Né? E a gente não deve seguir mesmo, sozinho, porque nós não somos sozinhos. O ser humano é um ser gregário por natureza. Nós só somos junto. Nós somos um coletivo. E a gente precisa se lembrar disso. Esse é meu recado. Que lindo! Obrigada, viu? Obrigada. Maravilhosa! Gente, que lindo, que lindo. Eu acho Ai, esse podcast olha, tá cada dia mais. E reforça Meu Deus, muito o que a emocionante. gente já sabe, né? A vida real não tá no Instagram, a vida real não tá na rede social. Vamos parar de se cobrar, né? Se comparar e se cobrar por não chegar nunca nessa comparação do que a gente tá vendo ali na rede social. Isso é uma coisa que o adulto consegue ter pra si. Então vamos cuidar da nossa comparação, Quando olha né? pra isso. Quando olha pra isso. Mas o adulto, ele consegue ter esse discernimento. Ele tem o córtex pré-frontal capaz de entender que aquilo não é real. Que não adianta ele buscar aquilo porque ele não vai atingir. Então vamos ter esse cuidado com a gente mesmo, enquanto adultos, e principalmente com as nossas crianças, que não vão ter esse discernimento, de saber que aquilo ali não é real, não é... Os meus filhos me perguntam se os monstros existem, se os dinossauros existem, porque eles não têm. Então como que eles vão entender que a vida que está sendo mostrada ali também não existe? Se até pra nós parece real, né? Sim. Gente, que episódio incrível. Que episódio incrível. Eu acho demais. A gente poder conectar, né, assim, porque é isso, o trauma prende aqui, a gente fica só na mente, porque no corpo tá difícil de habitar, e aí a gente desconecta de uma outra parte muito importante, que é a sabedoria do coração. A gente fica só na mente, tentando estar em alerta sobre todos os perigos que eu não quero mais correr, e aí eu deixo de viver, de intuir, de ser feliz nesse outro lugar de sabedoria. Inclusive, de fato, a gente tem vários neurônios no coração, que já foi considerado o segundo cérebro, e também no intestino. E a gente tem uma sabedoria visceral aqui e outra aqui. E a gente precisa se lembrar disso para se conectar com nossos filhos. E sermos alomães, né? É muito Sabermos importante também. Mães e da alomães. existência das alomães, né? Incrível, gente. Eu acho que esse episódio veio, assim, essa conversa para deixar claro que o impacto, que a gente já sabe, que a gente já ouve muito falar, que o impacto das telas na vida da criança é real, é grande, é profundo, mas não é só na vida da criança. O impacto é geral. Eu acho que ficou claro aqui, né? Que crianças e adultos podem ser prejudicados pelo uso excessivo de tela. Então eu espero que vocês tenham entendido, absorvido e se encorajado para começar a colocar em prática aí uma mudança nesse sentido. Maravilhoso. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, ou se você quer contar a sua experiência com esse tema, manda uma mensagem aqui pra gente, que a gente vai adorar continuar esse tema e conversar mais sobre ele. E se você conhece alguma mãe ou alguma alomãe ou alguém da sua rede de apoio, alguma amiga, envia esse vídeo
poxa, tô vendo que a rede de apoio dessa mãe tá sendo mais tela do que qualquer outra coisa. Além de você oferecer o seu apoio para essa mãe, você envia, mãe dela? Você envia esse vídeo, tá bom, galera? Show. E é isso, pessoal. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo para que ele possa atingir mais gente, que ele possa ser mais entregue, que a gente possa continuar estar aqui gerando ainda mais conteúdo para vocês. É assim que você ajuda o nosso podcast, compartilhando, curtindo e comentando. Dessa forma você ajuda o algoritmo, que a gente está falando tanto, a entregar, mas entregar conteúdo rico, conteúdo de qualidade, o conteúdo que está ensinando desconexão e conexão com o que importa. Com o que importa. Com o que é real. Então eu acho que assim, só essa ajuda já é o que vale, gente. Então E já é isso. aperta aí, ó, clica aí em todos os botõezinhos e até o próximo Até semana vídeo. que vem. Tchau. Tchau, gente.